Olá, meus amigos, dando uma olhadinha na net por curiosidade, quais os estados em que a Dilma ganhou em 2014? Nordeste, né? Tipo Ceará 72%, sei lá quanto. Aí peguei, entrei lá no IBGE, no TCE, naqueles dados, só para dar uma olhada, eu falei, epa, peraí. Aí eu fui me tocar, dá uma olhada como é que funciona essa pseudodemocracia no Brasil. São Paulo tem 44 milhões de pessoas. Não vamos falar em eleitores, não, vamos falar em pessoas porque a proporção é a mesma em qualquer estado, né? O número de eleitores proporcional ao número de pessoas. O número total de eleitores no Brasil é de 142 milhões. O número de cadeiras lá na Câmara dos Deputados é de 513 cadeiras. Muito bem. Se dividirmos 144 milhões por 513, chegaremos a um número de 280 mil, ou seja, se cada deputado do Brasil tiver 280 mil votos, estaríamos, hipoteticamente, 100% representados. Mas vamos ver, São Paulo tem 44 milhões, mas ele tem 70 cadeiras de deputados federais. 70 cadeiras. Agora vamos ver o Acre, por exemplo. O Acre tem 800 mil pessoas, bem menor do que Campinas, do tamanho da minha cidade aqui no interior de São Paulo. Tem 8 deputados, 8 deputados federais e 3 senadores. 8 deputados, um estado que tem 800 mil pessoas. Meu Deus do céu! Ele tem 8 cadeiras de deputados federais. 8 cadeiras. Tem cabimento isso? O Acre tem 3 senadores e tem 800 mil pessoas. São Paulo tem 44 milhões de pessoas e tem 3 senadores. E para votar assuntos seríssimos, né, que envolvem o interesse de toda uma nação, tem o mesmo peso. O Acre tem 800 mil pessoas e tem 3 senadores. São Paulo tem 44 milhões de pessoas e tem 3 senadores. E o peso do voto é o mesmo. Isso é representatividade? Isso é democracia? Onde? Me conta, me explica. O estado do Ceará, por exemplo, tem 8,9 milhões de pessoas. A proporção de eleitores e população é mais ou menos semelhante em todos os estados. Ele tem uma população, o Ceará, de 8,9 milhões de pessoas. E ele tem 22 cadeiras de deputados federais. São Paulo tem 44 milhões e tem 70 cadeiras. O outro tem 8,9 milhões e tem 22 cadeiras. Um terço. Está desproporcional. Vejamos, se São Paulo tem 44 milhões de pessoas e tem 70 cadeiras de deputados federais, o Acre deveria ter, o Ceará deveria ter, mas não. Que representatividade é essa? Que democracia que é essa? Como é que pode um senador do Ceará ter o mesmo peso do voto de um senador de São Paulo, sendo que a população de São Paulo é de 44 milhões de pessoas e o Ceará tem 8,9. Que representatividade é essa? Tem muita coisa errada, mas muita coisa errada. A imprensa, evidentemente, que nunca disse, nem vai abordar esse assunto, nem vai discutir. Mas isso é fácil, é só você entrar nos sites oficiais lá do TSE e do IBGE, né, do governo, e você vê qual que é o número de eleitores de cada estado e quantas cadeiras ele tem na Câmara Federal.
O senador, todos os estados têm 3. Aí vocês vão ver os absurdos. Como é que pode o peso de um senador que teve 8 milhões de votos ter o mesmo peso de um que teve 100 mil, lá no Acre, por exemplo? Isso está errado. Não é porque eu moro em São Paulo ou eu moro no Acre, isso não tem nada a ver. Eu estou comentando representatividade, proporcionalidade. Isso é um absurdo. Agora vamos pegar o número de cadeiras na Câmara Federal da região Nordeste, por exemplo. Vamos ver o número de pessoas, a população do Nordeste, o número de eleitores do Nordeste e o número de cadeiras de deputados federais do Nordeste e ver a proporção de quantos votos para cada cadeira vai dar. E vamos comparar, simplesmente comparar. Vamos pegar a região Sul e comparar. Quantos habitantes tem a região Sul e quantas cadeiras de deputados federais a região Sul tem? Tanto no Senado como lá na Câmara Federal. Vamos ver a relação de população e o número de cadeiras. Não é injusto, isso é uma aberração, é uma pouca vergonha, é uma falta de vergonha na cara. E é por isso que sai esses rompantes de separatismo aí. É comum a gente ver na net aí os sulistas dizendo, não, nós queremos separar, não sei o quê. É por causa dessas aberrações. Isso é um absurdo mesmo. É um absurdo mesmo. Se for na sua devida proporção, em termos de população, São Paulo deveria ter 157 cadeiras na Câmara Federal e tem 70. Se for seguir a mesma proporção do Acre. Está assim de cidade no estado de São Paulo, assim, muito maior do que o Acre em população, só que lá não tem 3 senadores, nem 8 deputados federais, muito menos uma Assembleia Legislativa, sei lá de quantos aspones que tem lá, né? E fora dezenas e dezenas e dezenas de municípios com câmaras de vereadores, etc, etc. Sabe quanto é que custa isso? 3, 4 bilhões por ano ou mais. Para que serve isso? Sinceramente, para que serve? Então é isso. Entrem na net, entrem no IBGE, entrem no site do TSE. Quantos habitantes tem o meu estado e quantas cadeiras nós temos? Esse Brasil está errado, ele precisa ser refeito, precisa ser reescrito. Só que evidentemente que quem não quer reescrever um Brasil da forma como que deve ser, são os estados que mamam. Por hoje é só e depois a gente volta.